E aí pessoal, tudo certo? Hoje iremos recapitular a incrível história de ficção científica da série chamada La Brea, A Terra Perdida. Agora da segunda temporada, e se você ainda não viu a recapitulação que fizemos aqui no canal da primeira, deixo aqui na descrição desse vídeo a playlist com todas as partes para que você possa acompanhar. Então sem mais demora, vamos juntos para mais esse recap da série da vez. Em 1988 em Hollywood, um casal vai junto com sua filha para um parque para se distraírem um pouco. A filha deles vai passear com seu cachorro, mas não demora muito e ele corre se soltando dela. O animal vai em direção ao letreiro de Hollywood quando logo um tremor de terra acontece e um grande buraco surge abaixo do letreiro, engolindo tudo ao seu redor. Os destroços caem montanha abaixo e a pequena garotinha fica parada sem reação. Seus pais tentam salvá-la, mas não chegam a tempo. Felizmente, a garotinha tem muita sorte e fica ilesa juntamente com seu cachorro. Já no acampamento dos sobreviventes que caíram no buraco de La Brea, vemos Eve e Ty, onde eles se questionam sobre o fato de Silas saber como trazer de volta os garotos de 1988, pois ele sabia de algo assim como Rebecca. Em um trailer, Levi e Sam interrogam Silas sobre o porquê ele queria manter Isaiah naquele tempo, e Sam diz que irá obrigá-lo a dizer como resgatar a filha dele que se foi junto com Josh. O grupo se junta e conversa um pouco. Sam está furioso e um pouco fora de si, pois quer reencontrar sua filha Riley. Em um outro lugar um pouco longe dali, Gavin junto com sua filha Izzy e Lily adulta, caminham em busca de encontrar sua família. Gavin diz que não consegue mais ter as visões e o mesmo acontece com Lily, quando de repente eles ouvem um barulho. Gavin nota que é um animal e precisando se alimentarem ele vai caçá-lo. Gavin consegue caçar o animal, mas se aproximando ele percebe que tem um problema enorme. Um grande rinoceronte lanudo pré-histórico. O rinoceronte acha que Gavin é uma ameaça para seu território e então o ataca. Porém Gavin corre e consegue escapar. Já em 1988, Josh e Riley acordam e caminham um pouco. Eles chegam a uma estrada onde em seguida confirmam que de fato estão no ano de 1988. Mais à frente eles se deparam com Isaiah sendo encontrado por algumas freiras e levado para seu lar de adoção, assim como é a história de seu pai. Riley por impulso tenta impedir, mas Josh a lembra dizendo que o pai dele, que é Isaiah, deve seguir aquele destino dele para que tudo aconteça como aconteceu e eles não deixem de existir. Por um lado tudo certo, mas Riley questiona sobre eles estarem presos ali em uma diferença temporal de mais ou menos 33 anos do seu tempo real, que é 2021, quando o buraco de La Brea surgiu e eles caíram dentro. Então se pergunta como eles retornarão. De volta ao mundo antigo, vemos ao fundo o prédio desconhecido que Rebecca precisa chegar e levou Scott com ela para ajudá-la. Eles estão descansando um pouco num campo verde e Rebecca já está bem melhor de seu ferimento. Scott pergunta o porquê Silas a tinha ferido, já que ele era seu conhecido. Mas ela diz que era porque ele não queria que ela levasse Isaiah para o Portal do Tempo no ano de 1988. Scott nota que ela esconde mais coisas e a questiona sobre ela saber mais do que conta. Rebecca então abre o jogo e diz que chegar no prédio não é o problema, afirmando que as pessoas que estão lá a querem morta, e possivelmente por extensão matarão Scott também. No entanto, ela garante que se não conseguirem entrar no prédio, coisas ruins acontecerão com eles e com as pessoas que se perderam naquele tempo. Scott pede prova se o que ela está falando é verdade mesmo. Então ela indica para ele observar o prédio futurístico de 10.000 anos antes de Cristo existir. Em seguida eles vão juntos tentar entrar lá. De volta ao acampamento, Sam, já muito estressado, pega Silas e o leva para fora o ameaçando com sua arma. Eve e os outros vêm e tentam tranquilizá-lo. Logo Silas fala que ele não pode trazer ninguém de volta, que só Rebecca pode fazer isso, que porém pode orientá-los a encontrá-la, dizendo que é no meio da floresta ao norte, onde tem um prédio de 30 andares feito de vidro e aço. Silas também os alerta que lá tem perigo nas quais eles não estão preparados. Momentos depois, Eve e Levi vão em busca de encontrar o tal edifício. Em outro lugar, Gavin conversa com Lily adulta enquanto Izzy, caminhando sozinha, acaba tropeçando e vê que sua prótese estava danificada. Gavin vai a seu encontro e ela acaba escondendo o defeito de seu pai. No acampamento, Ty conversa com Sam, que esconde seu problema de todos e não quer confessar que precisa de ajuda. Em seguida, Para chega com seu povo, trazendo comida para as pessoas dali. Ela conversa com Ty e ele diz a ela como vai as coisas no acampamento, falando que quando terminarem de conferir as pistas dadas por Silas, eles o entregarão de volta para sua aldeia. No caminho em busca do prédio, Levi conversa com Eve e no percurso por um acaso acaba encontrando com Lucas, mas descobre que infelizmente Mary Beth morreu. Enquanto isso, Gavin fala para Lily adulta que eles podem estar sendo perseguidos pelo rinoceronte gigante, e aquilo os deixa assustados. Depois de lamentarem sua perda, Lucas, Eve e Levi escutam gritos. Quando eles vão ver do que se tratava, notam que era Verônica sendo levada por algumas pessoas desconhecidas, que não pareciam ser de fato daquela época ou pelo menos suas armas. De volta ao ano de 1988, depois de caminharem um pouco, Josh e Riley encontram uma casa. Josh fala que seus pais sempre diziam que na década de 80 as pessoas confiavam demais e sempre deixavam as casas abertas. Eles tentam e veem que de fato isso era verdade, conseguindo entrar na casa.
Enquanto matam a fome, que era muita, ouvem um telefone tocar e cair na secretária eletrônica. Eles escutam um recado deixado pela família, onde eles passariam uma semana fora. Então Josh e Riley percebem que poderiam ficar tranquilos ali pelo tempo que quisessem. De volta com o problema de Verônica, Lucas, não gostando do tratamento que estão dando a ela, decide ir ajudá-la e Eve com Levi o segue. Quando eles chegam ao bando de estranhos, notam que tem outras pessoas por ali também presas. Lucas se aproxima de Verônica e pede que ela distraísse o guarda. Então ele o surpreende e luta com ele. Logo mais deles chegam, mas Levi e Eve também vieram ajudar. Eles derrubam alguns deles e conseguem sair dali. Um dos estranhos, porém, os encontra e Levi fica para impedir ele. O homem quase acerta Levi, que rapidamente se esquiva de sua lança e o acerta com um tiro no ombro e em seguida o nocauteia. Por um outro lado, Eve tenta voltar para ajudar Levi, mas é raptada por 3 homens. Gavin e suas companheiras continuam fugindo do que acham ser uma fera e param por um momento já esperando o pior. Quando felizmente veem que era apenas um filhote de rinoceronte que logo se aproxima deles. Izzy vai até o animal e acaricia sua cabeça. Depois do susto, eles continuam a caminhada, mas logo à sua frente se deparam com a família do rinoceronte filhote. Eles não podem voltar por estarem sendo perseguidos pelo primeiro rinoceronte. Então Gavin tem uma ideia e diz que vai atrair a atenção deles para ganhar tempo e poderem passar por ali. Ele joga sua lança para o outro lado, chamando a atenção dos bichos e com isso conseguem ir devagar. Porém a prótese danificada de Izzy a faz cair. Os rinocerontes não enxergam bem, mas algo chama a atenção daquele macho que logo se prepara para atacar. Quando Gavin, Izzy e Lily percebem o perigo, notam que o rinoceronte que atacou Gavin antes e os estava perseguindo já chegou no local. E pelo território, outro macho o enfrenta. Gavin se abaixa e protege as duas enquanto os 2 machos brigam fortemente. Então, aproveitando isso, os 3 fogem. De volta à casa onde está Riley e Josh, eles veem um jornal e notam que abriu um buraco em Hollywood. Mas não havia nenhum registro para lembrarem disso do tempo do qual eles vieram. Então aqueles acontecimentos recentes fizeram com que aquele buraco se abrisse. Josh, pensando um pouco, nota que aquele buraco pode ser a volta deles para o ano de 10.000 a.C. e reencontrarem sua família que ainda estão presos lá, e isso os deixa esperançosos. De volta para Lucas e Verônica, Levi chega e pergunta onde estava Eve. Então logo vemos que ela está sendo levada presa pelos nativos estranhos. Rebecca e Scott chegam à entrada do prédio e Scott fica confuso, pois vê que o edifício ainda estava bastante longe. Porém Rebecca mostra o quão avançado é as instalações daquele local. Ela aciona um botão e de repente um pequeno poço se esvazia, onde vemos uma passagem subterrânea na qual eles logo entram. Lucas consegue chegar de volta com Verônica ao acampamento e lá cuidam dela. Já Levi, que ainda se importa bastante com Eve, decide interceptar o grupo dos nativos e se entregar a eles para ficar junto com Eve. Gavin faz um gambiarra e melhora um pouco a mobilidade da perna de sua filha. Depois eles continuam caminhando e se deparam com os destroços do letreiro de Hollywood. E mais à frente eles veem ao longe o acampamento dos que caíram no buraco de Labreia. Enquanto eles seguem para lá, Josh e Riley saem da casa e vão esperançosos para o buraco em Hollywood. O grupo de nativos chegam ao local de escavação. Lá eles levam Eve e Levi para dentro de um túnel e colocam eles para trabalhar sendo escravos na escavação. Eve, em certo momento, é agredida e Levi se revolta, gerando uma briga. Mas um dos homens os interrompe, dizendo que não tem tempo para isso e precisam logo trabalhar. Gavin enfim chega ao acampamento e grita por sua família. Mais à frente ele se encontra com Sam, que pergunta quem ele é. Então Gavin mostra conhecê-lo e Sam percebe a cicatriz, que é a mesma que viu no garoto Isaiah. Sam fica surpreso e feliz, então apresenta a todos o marido de Eve. Eles perguntam se vieram para resgatá-los, mas Gavin diz que não sabe como voltar, que veio em busca de sua família. Quando ele pergunta onde está Eve e Josh, eles respondem que Eve foi capturada junto com Levi, e que Josh com Riley foram sugadas por uma fenda e levados para o ano de 1988. Eles então, com essa notícia, ficam decepcionados. Mas Lucas diz que Eve foi levada por homens armados e estavam usando carroças. Logo Gavin, por ser o garoto Isaiah no passado e ter morado ali, se lembra desses homens, no qual eram violentos e escravizavam os invasores da terra. Gavin diz que eles eram conhecidos como os exilados. Sam diz que eles estão com Silas, o avô de Gavin, sob custódia. Gavin também é informado que Rebecca está desaparecida há muitos dias e ela é quem pode ajudar a salvar Josh e Riley. Gavin então vai falar com seu avô a sós. E entrando, Silas, reconhecendo ele como seu neto, dá boas-vindas a ele. De volta a 1988, Josh com Riley chegam até o buraco, mas veem que o local está isolado pela polícia. Josh então tem um plano, mas Riley o alerta que isso é arriscado, e decidem que voltariam só à noite. Porém, eles não percebem que um homem os ouvia e fica surpreso com o que os dois falam. Na caverna onde está Eve e Levi, eles encontram muitos outros prisioneiros, e veem que todos são obrigados a procurar um tipo de pedra. Lá, eles conhecem Virgil, um cidadão de Los Angeles que está ali há um bom tempo.
Eve pergunta quem é aquele povo, mas Virgil diz que eles são brutais e orienta que Liv e Levi fizessem o que eles mandassem ou correriam risco de vida. Gavin pergunta a seu avô onde ficavam os exilados. Silas diz saber onde fica, mas Gavin fala que ele não poderia sair dali por tudo que ele fez, então Gavin irá sem ele. Contudo, Silas fala que Gavin lembra das histórias contadas por ele sobre esse povo, então sabe que Eve e Levi correm grande perigo de morte, e que se ele os quisesse ver novamente deve ouvi-lo e aceitar a ajuda dele. Gavin então por fim decide ir com ele, mas é parado por Sam e os demais. Eles não confiam em Silas pelo que ele fez tanto com Isaiah quanto com os filhos deles. Izzy não quer que seu pai vá só, mas Silas só pode ajudar se forem só eles dois. Sam manda Gavin voltar com Silas e mesmo achando aquilo suspeito, eles por fim permitem eles dois irem. Mais à frente, Gavin questiona Silas o fato de ele saber algo que possa ajudar a trazer Josh de volta, mas Silas fala que não sabe. Gavin, porém, conhecendo bem seu avô, sabe que ele está escondendo algo. De volta a 1988, Riley com Josh estão em um parque. Riley então nota que o mesmo homem que estava no local do buraco está agora o seguindo. Os dois então vão falar com ele. O homem se chama Franklin, um professor de geologia que diz que os ouviu falar sobre ter informações a respeito daquele buraco estranho que surgiu, e diz que ele também sabe de coisas e precisavam conversar. Já no acampamento, Lily vai ao encontro de Verônica e ficam felizes por se reencontrarem. Dentro do ônibus, Sam, tendo noção de consertar próteses, ajuda Izzy com seu problema na perna. Izzy diz que conheceu seu filho Andrew, na qual sente muita falta dele e ainda tem esperanças de poder reencontrá-lo. Ela então o anima, dizendo que vão conseguir sair dali e terão de volta seus familiares. Já Verônica e Lily, certo momento, se desentendem, pois Verônica, confusa, acha que ela não voltou por causa dela. Então sai do local dizendo que ela não deveria ter voltado para aquele lugar. Tai, por outro lado, só observa a situação. Silas e Gavin, num caminho, são surpreendidos e Gavin cai em uma armadilha, ficando pendurado numa corda. Gavin tenta usar uma faca, mas ela cai no chão. Logo, Silas, percebendo que algo se aproximava, pega a faca e sai do local, deixando Gavin só. Momentos depois, um urso enorme aparece e deixa Gavin com muito medo. Quando a fera tenta pegar Gavin, Silas mata o urso por trás com um golpe de faca no ponto certo e assim salva Gavin. Logo depois o ajuda a sair da armadilha, mostrando que ele pode confiar em seu avô. No lugar das escavações, Eve e Levi vão comer e aproveitam para falar com Virgil. Eles perguntam se existe outra saída, e Virgil diz que ouviu rumores que havia uma outra saída dentro dos túneis. Levi então propõe um plano, onde eles juntamente com outros escravos de Labreia conseguiriam dominar os guardas, mas para isso precisam de uma distração. Voltando ao ano de 1988, Franklin fala que existe uma ligação entre as fendas que ele observou, e com isso nota que eles podem prever uma próxima abertura. Ele fala que uma fenda abrirá daqui a 4 dias, e ninguém a que ele contou isso se importou com essa informação. Franklin diz que a próxima que ele previu será a próxima cidade que vai matar milhares de pessoas. Ele então pede ajuda aos dois para que ele possa provar o que está falando. Gavin e Silas chegam próximo ao local onde estão os exilados, mas Silas acha melhor aguardarem até anoitecer. Eles conversam um pouco e Silas fala que os pais de Gavin ainda estão vivos. Gavin então fica animado com isso, mas Silas diz que ele não pode procurá-los, pois isso custaria sua vida. Após isso, Silas sai para encher seu cantil de água. Enquanto isso, Virgil conversa com os demais escravos para uma rebelião, mas acaba recebendo um castigo por não trabalhar. Levi tenta ajudar e parte para cima do guarda, porém logo ele é rendido e levado para um outro local, deixando Eve preocupada. Já perto da noite, Gavin e Silas vão para próximo da entrada da caverna, e Silas dá um pouco de água para Gavin beber. Mas logo em seguida, Gavin nota que foi dopado e desmaia. Silas então se desculpa com ele e o deixa sozinho ali. De volta com Josh e Riley, o professor mostra a Baía de Santa Mônica, onde a leitura que ele fez indica que a 42 km da praia tem uma ilha Catalina ao sul, e ao oeste as ilhas do canal. Franklin afirma que a próxima fenda abrirá entre esses dois locais, e como resultado acontecerá um dos maiores tsunamis que já se soube, que varreria do mapa muitas cidades costeiras, inclusive a que eles estão. Riley fica preocupada, pois seu pai mora ali, e o professor insiste que eles falem o que sabem. Então eles decidem ficar e ajudá-lo a convencer as outras pessoas. Tai no acampamento escuta algo na mata. Quando ele vê, descobre ser Scott, que fala a ele que ele ficará sem acreditar no que aconteceu. Já nos túneis de escavação, Eve, preocupada, refletindo um pouco, imagina ter perdido Levi. Mas logo os guardas o trazem de volta muito ferido. Ela fica feliz em revê-lo novamente, pois o tem como alguém muito especial, e que nunca quis mostrar adequadamente o quanto gostava dele, e ela, já não sendo feliz em seu relacionamento com Gavin há vários anos, o beija. Enquanto isso, Gavin é encontrado e levado pelos exilados para dentro da caverna. Ele então tem uma breve lembrança de seu avô, onde assim que desmaiou ele o entregou um mapa, no qual mostra a saída das cavernas daquele lugar. Gavin então percebe que seu avô estava querendo ajudar com isso,
e deveria deixá-lo ir sozinho para poder salvar sua família. Em seguida, todos os escravos são chamados para entrarem e retornarem aos trabalhos, e com eles Gavin também é levado, mas agora felizmente tendo a chance de poder sair vivo daquele local quando encontrasse Eve.